Você já percebeu que muitos hábitos simples que seguimos no dia a dia têm origens bem antigas e, em muitos casos, até misteriosas? Abrir ou não abrir um guarda-chuva em um lugar fechado, jogar sal por cima do ombro, usar uma aliança em um dedo específico, ter medo de espelhos quebrados, desconfiar de gatos pretos, ou até insistir em começar algo com o pé direito. Tudo isso pode parecer costume comum, mas na verdade, nasceu de superstições que atravessaram séculos. O mais curioso é que mesmo em um mundo moderno, cheio de ciência e tecnologia, esses gestos continuam vivos, repetidos quase de forma automática, sem que a gente pare para pensar de onde vieram. Hoje você vai descobrir como algumas dessas tradições começaram e por que se espalharam pelo mundo. Prepare-se. Algumas dessas histórias podem te surpreender. Por que não abrimos guarda-chuvas em casa? Muita gente evita abrir um guarda-chuva dentro de casa, acreditando que isso atrai má sorte. Essa superstição ganhou força no século XVIII, quando os primeiros guarda-chuvas de metal começaram a ser usados na Europa. Naquela época, eles eram grandes, pesados e com hastes afiadas. Abrir um dentro de ambientes fechados era realmente perigoso. Podia derrubar objetos, ferir alguém ou causar acidentes. Com o tempo, o cuidado prático foi se transformando em superstição, até que virou quase uma regra popular. Ainda hoje, muitas pessoas sentem um certo incômodo ao abrir um guarda-chuva em casa, mesmo sem acreditar de fato no azar. O costume atravessou os séculos e se tornou uma daquelas pequenas regras sociais que todos conhecem, mas poucos sabem a origem. A proteção do sal derramado. O sal sempre foi um produto muito valioso. Em várias épocas, ele era usado como forma de pagamento e símbolo de riqueza. Além disso, sempre foi visto como elemento de pureza e proteção espiritual. Por isso, derramar sal era sinal de desperdício e azar. Para evitar consequências ruins, surgiu o costume de jogar um pouco por cima do ombro esquerdo. Acreditava-se que assim, a pessoa cegava ou afastava os espíritos ruins que estariam à espreita. Mesmo hoje, em pleno século XXI, muita gente ainda faz esse gesto quase instintivamente. É um exemplo claro de como antigas crenças continuam presentes no dia a dia, mesmo quando já não fazem sentido prático. O motivo da aliança no dedo anelar? Você já se perguntou por que a aliança de casamento é usada no dedo anelar da mão esquerda? A origem está em uma antiga crença egípcia. Eles acreditavam que desse dedo partia uma veia direta para o coração, chamada Divina Amoris, ou veia do amor. Embora a ciência tenha mostrado que essa veia não existe, a tradição se espalhou pelo mundo. Até hoje, esse é o dedo escolhido para simbolizar a união entre duas pessoas. É interessante notar como uma ideia sem base científica conseguiu atravessar milhares de anos e se tornar um dos símbolos mais fortes do amor. A crença dos 7 anos de azar com espelhos. Quem nunca ouviu que quebrar um espelho traz 7 anos de azar? Essa superstição vem da Roma antiga. Os romanos acreditavam que o espelho refletia não apenas a aparência, mas também a alma da pessoa. Quebrá-lo seria como ferir parte dessa essência. Mas de onde surgiram os 7 anos? Os romanos também acreditavam que a vida se renovava em ciclos de 7 anos. Assim, ao quebrar um espelho, a pessoa teria de esperar um ciclo inteiro para que sua sorte fosse renovada. Essa ideia se espalhou tanto que até hoje existe o medo de espelhos quebrados. Mesmo quem não acredita na superstição sente um certo desconforto diante de um espelho estilhaçado. A fama dos gatos pretos na Idade Média. Poucos animais carregam tantas histórias e preconceitos quanto os gatos pretos. Durante a Idade Média, eles foram associados à bruxaria e ao mal. Muitas pessoas acreditavam que eram disfarces de bruxas ou servos do diabo, prontos para trazer azar a quem cruzasse seu caminho. Essa crença foi tão forte que levou à perseguição desses animais em várias partes da Europa. Curiosamente, em outras culturas os gatos pretos sempre foram vistos de forma positiva. No Japão, por exemplo, acreditava-se que eles traziam sorte e prosperidade. Hoje, embora o preconceito tenha diminuído, a superstição ainda existe. Em algumas regiões, ver um gato preto cruzar o caminho é sinal de azar. Em outras, é justamente o contrário, sinal de boa sorte. E você, acredita que gatos pretos dão azar ou sorte? O costume de entrar com o pé direito em novos lugares, a expressão entrar com o pé direito, ainda é muito usada. Ela nasceu de uma antiga crença de que o lado direito representava a proteção divina, sorte e bênção, enquanto o lado esquerdo era ligado ao azar. Por isso, ao começar algo importante, entrar em uma casa nova, iniciar uma viagem, ou até participar de um evento especial, usar o pé direito era visto como um gesto de bom presságio. Esse hábito sobreviveu até hoje. Muita gente ainda faz questão de lembrar dele,
mesmo que de forma simbólica sempre que inicia uma nova fase. Essas superstições mostram que o passado continua presente nos nossos gestos mais simples. Por trás de um guarda-chuva fechado, de um punhado de sal, de uma aliança no dedo ou até de um passo dado com o pé direito, existe uma longa história de crenças que moldaram nossa cultura. Se você gostou dessas curiosidades, não perca o próximo vídeo do canal, que vai trazer ainda mais histórias surpreendentes sobre o mundo das tradições e das crenças populares. E claro, inscreva-se no canal, curta, comente e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou contar algo muito interessante. Já perceberam quantas coisas que fazemos no dia a dia têm origem em antigas superstições? É incrível como muitos dos nossos costumes modernos nasceram de crenças do passado. Vou começar com uma que todo mundo conhece: abrir guarda-chuva dentro de casa. Sua mãe já deve ter falado que dá azar, né? Mas essa história começou quando os guarda-chuvas ainda eram objetos bem pesados e com mecanismos perigosos. Abrir um desses dentro de casa realmente podia causar acidentes. Com o tempo, o cuidado virou superstição. E aquela história de jogar sal por cima do ombro quando derrama, essa é antiga. O sal já foi tão valioso quanto o ouro, e derramar era considerado um péssimo presságio. Para espantar a má sorte, jogava-se um pouquinho por cima do ombro esquerdo, onde diziam que o diabo ficava. Hoje em dia, muita gente ainda faz isso sem nem saber o porquê. Agora, vamos falar de amor. Já reparou que a aliança de casamento vai sempre no dedo anelar? Os antigos romanos acreditavam que esse dedo tinha uma veia que ligava direto ao coração, menos a famosa veia do amor. A ciência já provou que isso não existe, mas o costume ficou. E os espelhos quebrados? 7 anos de azar, dizem. Essa superstição vem da Roma antiga, onde acreditavam que nossa imagem no espelho era um reflexo da alma. Quebrar um espelho significava fragmentar a alma, e 7 anos era o tempo que o corpo levava para se renovar completamente. Segundo eles, os gatos pretos também têm sua história. Na Idade Média, foram perseguidos por serem associados à bruxaria, mas hoje sabemos que são tão especiais quanto qualquer outro gatinho, né? Inclusive, em alguns países, eles são considerados símbolos de sorte, e porque sempre começamos as coisas com o pé direito. Essa é bem antiga! Desde a Roma antiga, o lado direito era considerado nobre e de bom agouro, enquanto o esquerdo era visto com desconfiança. O costume pegou, e até hoje falamos em começar com o pé direito. É fascinante perceber como essas antigas crenças moldaram nossos hábitos atuais, não é? Mesmo que hoje não acreditemos mais em muitas dessas superstições, elas continuam fazendo parte da nossa cultura. Se você curtiu essas curiosidades, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo interessante por vir. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários qual dessas superstições você ainda segue. Nos vemos no próximo vídeo.